Betty Miller, escritora e psicanalista. Não ortodoxa? Não ortodoxa. Exato. Mulher não ortodoxa. Você está em Portugal, veio a Portugal e eu gostaria de aproveitar para que falemos da nossa língua comum. A nossa língua comum. Que é a base da literatura e a base da psicanálise. Claro. E o que é que foi para si primeiro? A psicanálise ou a literatura? Você ia falar. Olha, a bem da verdade, eu comecei a querer escrever com 14, 15 anos. Era uma excelente aluna de português, quer dizer, era uma aluna, eu sabia todos os poetas, de cor, gostava muito de português, mas com 18 anos eu tive uma angústia fulminante, e se não tivesse recorrido à psicanálise não teria sobrevivido. Eu comecei a fazer análise como didata da Sociedade de Psicanálise. Mas isso aconteceu e foi ótimo durante alguns anos, mas depois eu entrei na sociedade e precisamente por ser muito ortodoxa e não suportar o autoritarismo da sociedade de psicanálise ligada internacional, eu fui convidada a me retirar. Então eu acabei, um tempo depois, indo para a França, onde eu encontrei o nosso mestre comum, o Lacan, que aliás me disse que fosse fazer a minha análise com você e não com ele. Por causa da língua. Por causa da língua. Porque ele tinha profunda razão. Mas o que ele não sabia, porque os franceses desconhecem profundamente o universo da lusofonia, na verdade, é que a relação entre os brasileiros e os portugueses, naquela época, era uma relação ruim. Então eu fui ter com Lacan e ele me disse que fosse fazer a análise com uma discípula portuguesa que vivia em Paris. Eu não quis nem saber quem era a discípula portuguesa. Discípula portuguesa, mas nem pensar. Nós tínhamos uma relação, por causa do colonialismo, negativa com os portugueses. E ele, então, vendo a minha resistência, ele entendeu que ou ele aceitava que fosse ele, ou eu ia mesmo embora. Como ele sabia lidar com essas situações e dissimular e aceitar o possível, como ele sabia que, sobretudo, o analista não bom, ele aceitou começar a minha análise e eu então combinei com ele que eu voltaria dentro de um tempo, quando eu terminasse meu doutoramento, e que voltaria por 4 meses. Eu quis controlar tudo. E ele, obviamente, fez de conta que eu estava tudo sob controle, sob o meu controle. E daí, obviamente, tudo escapou ao meu controle, não é? Porque é o próprio da existência, da vida, tanto é que... E você vê, hoje, os brasileiros têm uma relação de fascinação, né, em relação aos portugueses, com os portugueses. Estão muito admirados com o que os portugueses estão conseguindo, né? Assim, reinventar a cidade, o país, o pacifismo dos portugueses, o pragmatismo, né, como valores nacionais importantíssimos. Bom, agora, o fato é o seguinte, que o que eu descobri através dessa análise é que, antes de mais nada, eu sou uma lusófona.
né? Antes de mais nada, eu sou uma Já lusófona. agora fazia-lhe uma pergunta sobre essa coisa que disse há bocadinho. Esse fascínio que hoje em dia os brasileiros têm pelos portugueses é pela situação em que o Brasil está difícil ou é genuína? Não, eu acho que progressivamente está havendo uma aproximação maior. Eu preciso dizer que, na verdade, eu fui educada com a literatura portuguesa, mais do que com a literatura brasileira. O autor que eu lia na minha juventude era Fernando Pessoa, era Camões. Então, a referência literária dos brasileiros de muitos brasileiros, é Portugal, ainda que durante o modernismo, nós temos o Mário de Andrade fizesse pouco daqueles brasileiros que telefonavam para Portugal para saber como é que se escreve, não é? Precisava, o que ele queria era atrelar a língua escrita à língua oral, né? Para reinventar a nossa literatura, e foi o que ele fez. Mas hoje em dia a relação é de outra natureza, porque a gente já decretou essa independência, não é? E qual é, de qualquer forma, a língua, tanto para a psicanalista como para a escritora, é o seu instrumento de base. De trabalho. E, na verdade, eu não estou atrelada nem à língua portuguesa de Portugal, nem à língua portuguesa do Brasil. Eu estou atrelada à língua que o psicanalista escuta. Porque a psicanálise permite escutar o que o escritor normalmente não escuta, não é? Exatamente. E permite cometer lapsos que são reveladores e aproveitar esses lapsos. Na verdade, quer dizer, o meu texto ele é extremamente sucinto. Eu acho que ele tem muito a ver com a sessão curta do Lacan. O meu texto literário. Né? Essa ideia de que é possível fazer muito com pouco. Né? De que corte da pontuação. Quer dizer, o trabalho do Lacan, eu não sei como foi a sua experiência, mas era um trabalho de intervenção na língua falada, como se a língua falada fosse uma língua escrita. Ele tratava a língua falada como se fosse um texto. Exatamente. Não é? Exato. Então, isso foi um legado. Mas você deve lembrar-se que Freud ganhou o prémio Gold. As pessoas dizem que é de literatura, mas não é só de literatura. É dos homens que fizeram avançar o pensamento. Mas ele dizia, e acho que o Lacan não ficava atrás dele nisso, ele dizia que a formação do psicanalista seria sobretudo pela literatura. É impressionante a importância da literatura para a formação dos psicanalistas. Porque uma arte, a psicanálise é uma arte. E ela é uma arte ligada à palavra. Então, o aprendizado da escuta, você faz, sobretudo, na juventude, através da escuta dos poetas, não é? Não é através da prosa, é através da escuta dos poetas. E os poetas são os grandes manejadores da língua. Eu não sei se você se lembra, Lacan dizia que ele não era suficientemente poeta para ser um grande analista. Não. Ele chegou a dizer isso num seminário. Né? Então havia uma alta valorização da poesia.
Por exemplo, Lacan e o Freud, que eram de línguas diferentes da nossa. Como é que você vê a tradução? Como é que é introduzir, por exemplo, Lacan no Brasil ou em Portugal? É uma recriação, não é? Eu traduzi o primeiro seminário do Lacan traduzido em língua portuguesa, fui eu que fiz com o concurso das pessoas do Colégio Freudiano do Rio de Janeiro. E foi um trabalho de recriação, de invenção de conceitos, não é? Por exemplo, o conceito só depois, o Narcagles, o conceito do falecer, que é o parletre, que é feito de parletre, é feito de parler, de être, e o falecer é feito de falar, de ser e de fala, não é? Então, era um trabalho altamente criativo, obviamente com muitos erros, com muitos defeitos, por ser um trabalho precursor. Por sorte, hoje eu não traduzo mais, porque eu não resistiria à ideia de reinventar tudo, né? Porque não deixa de ser uma língua muito datada. Exato. É uma língua datada de 40 anos atrás, um estilo grandiloquente, que hoje não... E mesmo os próprios conceitos têm que traduzir algo da língua que o recebe. Claro, era o que o Freud fazia. O Freud insistia muito nessa ideia de que ele usava a língua falada. Exatamente, a língua de todos. A língua de todos. E o que interessa na literatura, do meu ponto de vista, também é usar a língua de todos, estilizar a língua de todos. Não é usar a língua de todos, mas é estilizar a língua de todos. Porque, na verdade, todos eles estilizaram, né? A psicanálise é uma estilização da língua falada, não é? Os conceitos que foram introduzidos. E a Betty disse-me que tinha começado pela psicanálise, no sentido de que, pronto, aos 18 anos sentiu esse apelo. Como é que isso contribuiu para você ser escritora? Ou são dois caminhos paralelos que se encontram, mas que são, de certa forma... Olha, eu acho que eu não posso deixar de escrever. Isso é incompatível com a minha existência. Mas foi graças à psicanálise que eu me treinei numa escuta que enriqueceu a minha literatura. Às vezes, quando eu faço uma sessão, ou quando eu faço um controle, hoje eu já não trabalho tanto na clínica, eu tenho o sentimento de que foi um acontecimento poético. Você deve ter esse sentimento. Exato. E nós não precisamos recusar essa veia tão rica, né, do discurso poético, em nome de uma precisão matemática que a psicanálise não alcança. Ela não é feita para isso. Os brasileiros têm, sobretudo a partir, suponho eu, que do fim do século XVIII, muitas outras origens no seu povo. Você, Betty, também tem uma origem que tem uma língua. Claro, mas você sabe, o imigrante ele perde a língua dele. Quer dizer, eu ia dizer, quer dizer, na verdade, eu não sou mais brasileira do que francesa, do que libanesa. Eu nasci no Brasil, eu sou neta de imigrantes libaneses, eu me casei na França. Então, pátria, para mim, é a língua portuguesa, porque é nessa língua
que eu sei interpretar o mundo. Quando eu vou no oceanário, por exemplo, e vejo que é o melhor museu do mar que pode existir, eu entendo que é porque o mar é português. Ó, mar salgado, Do teu sal. quanto do teu sal é feito das lágrimas de Portugal. Então, através dessa língua que a interpretação do mundo é possível para mim.